Bem-vindos à nossa transmissão da Verdade do Evangelho. Hoje é o fim da minha primeira semana ensinando sobre a descrença na autoridade do cristão. Eu te digo, isso é incrível. Esse é um dos meus ensinamentos fundamentais. Essa é uma das primeiras coisas que Deus me mostrou. Isso responde a muitas perguntas. Eu quero dizer, grandes questões. E se você não entende como Deus delegou autoridade a nós por meio de Jesus, então você não vai entender porque as coisas não funcionam. Você se tornará passivo. Você vai apenas orar e pedir a Deus e não entenderá que Deus fez a parte dele e agora lhe deu autoridade. Você tem que ir e fazer cumprir e fazer acontecer o que Jesus providenciou para nós. Eu lhe digo, isso é realmente importante. Esse é um livro de 240 páginas para o qual peço uma doação de qualquer quantia. Não, nós enviaremos para você, apenas faça o que você puder. Se você não puder ou não quiser enviar nada, enviarei esse pequeno livro de 50 páginas. E também temos CDs, DVDs, também temos um guia de estudo com 370 páginas. E o propósito desse guia de estudo é principalmente para que você possa discipular outras pessoas. É o mesmo material, mas é formatado de uma forma que você tem pequenas declarações que lê, faz perguntas, discute e depois consulta as escrituras, e é o que eu chamo de discipulado para leigos. Você simplesmente não pode perder, é bem simples. E vimos vidas mudadas por causa disso. Também tem esse pequeno livro sobre a soberania de Deus, então temos muitas coisas que fazem com que esse ensinamento sobre a autoridade do cristão seja uma das coisas mais mal compreendidas no corpo de Cristo. E eu posso te prometer que se você entregou sua vida ao Senhor, se você acredita que Deus é todo-poderoso e que Ele pode fazer tudo o que quiser e você não consegue entender porque não está vendo a cura, a prosperidade, a alegria, a paz, as coisas dando certo em sua vida, eu posso te garantir que isso responderá a essas perguntas e te fortalecerá. No programa anterior, eu estava ensinando sobre algo que intitulei Quem criou Satanás? E a maioria das pessoas pensou, bem, Deus fez isso. E não, o que eu estava basicamente dizendo é que Deus fez de Lúcifer um ser angelical. E Lúcifer veio, tentou Adão e Eva, e quando Adão e Eva cederam às suas mentiras e o obedeceram, então fomos nós, humanidade, que demos a autoridade que Deus nos deu sobre essa terra. Nós o fizemos o Deus desse século. Dessa forma, nós criamos Satanás. Deus criou Lúcifer, e Lúcifer transgrediu, se rebelou contra Deus, aqui mesmo no jardim. E quando nos rendemos a ele, nós o fortalecemos. Agora, óbvio, isso tem muitas aplicações, e eu sei que o que eu acabei de dizer é tão diferente do que a maioria das pessoas já ouviu, que muitas pessoas simplesmente vão rejeitar sem nem pensar duas vezes. Mas se você entender isso, muitas perguntas vão ser respondidas, porque Satanás não veio por meio de algum animal para dominar, coagir, intimidar Adão e Eva para que se submetessem a ele. Ele teve que enfrentar o animal mais astuto, mais sutil que já havia sido criado. Isso porque ele não tinha poder para forçá-los. Tudo que ele podia fazer era enganar. E você sabia que a mesma coisa acontece conosco? Satanás agora ele é um inimigo derrotado. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Satanás foi despojado, ele não tem poder. Em Colossenses capítulo 2 fala-se de uma procissão triunfante e eu não tenho tempo para entrar nesse assunto e ensinar agora, mas esse é um termo romano que diz que quando eles conquistavam um inimigo, eles pegavam esse rei derrotado, ou o general do exército que estava aterrorizando os seus cidadãos, e o despiam. Eles o amarravam a uma carruagem ou a um cavalo, eles cortariam seus polegares e dedões do pé para que tudo que ele pudesse fazer fosse mancar. Ele nunca mais conseguiria segurar uma espada, não tinha capacidade de fazer isso. Eles fariam um desfile que chamavam de procissão triunfante. E eles desfilavam com esse rei ou general derrotado pelas ruas da cidade para que as pessoas pudessem ver que nunca mais precisariam temer essa pessoa. E é isso que diz que Jesus fez, um espetáculo sobre eles, triunfando sobre eles. E a palavra exata usada fala sobre uma procissão triunfante. Então, o problema com a maioria das pessoas é que elas simplesmente perderam isso. Elas não olharam a palavra de Deus, elas não tinham visto que Satanás é um inimigo derrotado. Então, as pessoas dizem, cara, o diabo está fazendo isso, e eles sentem que Satanás é um forte poder demoníaco e têm medo dele. A verdade é que Satanás é um inimigo derrotado, ele teve uma procissão triunfal, ele foi exposto como um perdedor nas páginas das Escrituras, e Satanás não pôde fazer
você ou eu fazer nada sem nosso consentimento e cooperação. Quando digo consentimento, isso não significa necessariamente que você o queira. Você pode resistir à doença e dizer, eu não quero isso, mas você tem que consentir com a mentira dele de que você não tem poder, você não tem autoridade. Então você orou e perguntou a Deus, porque Deus não fez nada. É porque você está enganado e não entende que Deus fez a parte dele e colocou esse poder dentro de você. E agora cabe a você liberar esse poder e fazer com que essa cura se manifeste. O que eu estou dizendo aqui é tão poderoso. Satanás não poderia vir e forçá-lo. Ele teve que vir e enganá-los. E observe que diz aqui que ele se opôs à palavra e disse: Deus disse isso. Não havia uma Bíblia escrita com a qual temos hoje, mas essa é a palavra de Deus para nós. O que Satanás fez foi atacar o que Deus lhes havia dito. Ele atacou a palavra. Se você não chegar ao ponto em que você, sabe, deixar a palavra de Deus para o ponto em que você discorda de qualquer outra coisa, se tudo que você fez foi avaliar cada pensamento, cada ação, tudo que chega até você pela palavra de Deus, e se você apenas se apegar à palavra de Deus, você sabia que Satanás não seria capaz de fazer nada negativo em sua vida? Ele tem que, antes de tudo, fazer com que você comprometa a palavra de Deus, que comprometa o que a palavra diz. E ele nem sempre faz isso com um terno vermelho, chifres ou algo do tipo. Um rabo pontudo, ele não parece tão óbvio assim. Ele vem como um anjo de luz. É o que o Senhor disse que ele viria. Ele vem como um anjo de luz. Ele virá por meio da religião. Ele dirá que Deus é soberano e que Deus não quer que você seja curado, que ele tem algum propósito em te deixar doente. É contra isto que esse pequeno livro está ensinando, mostrando que essa não é uma representação verdadeira da soberania de Deus. Mas a religião virá e dirá que é a vontade de Deus. Deus está te punindo. É por causa de algo que você fez que ele quer que você fique doente. Ele quer que você sofra. O problema é Deus. Veja, isso é uma grande mentira. E se você acredita nessas mentiras, se você acredita nisso, então você vai dar poder ao diabo em sua vida. Satanás não pode fazer nada sem o seu consentimento e cooperação. Sabe, quando eu era criança, minha avó morreu quando eu tinha 8 anos. E eles a colocaram em um orfanato, em um asilo, na verdade, durante o último ano e meio da sua vida. Mas até eu completar 5 ou 6 anos, minha avó me criou e ela realmente se tornou cênica. Não sei exatamente qual é o termo adequado hoje, mas eles chamam isso de Alzheimer ou demência ou qualquer coisa do tipo. De qualquer forma, ela chegou a um ponto em que não controlava-se. Eles tiveram que colocá-la nessa casa. Era demoníaco o que ela tinha. Então, quando ela faleceu, meu irmão e eu dividimos um quarto. Então, queríamos ter o nosso próprio quarto. Então, quando minha avó faleceu, eu me mudei para o quarto dela. E você sabia que na primeira noite em que eu estive lá, coisas estranhas estavam acontecendo. Havia uma grande foto dela em cima de uma moldura e ficou se movendo aquilo pela sala. E havia coisas acontecendo ali, coisas que eu tinha apenas 8 anos. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não estava certo. Sinceramente, em uma ou duas noites eu estava de volta com meu irmão. Bom, meu irmão não queria dividir o quarto comigo, então ele decidiu se mudar para lá. E você sabia que ele nunca disse nada, mas em uma semana ele estava lá de novo e decidimos ficar lá. E durante todo o tempo em que eu cresci, mesmo depois que minha irmã foi embora, ninguém entrava naquele quarto. Mantivemos aquele quarto completamente fechado, mesmo durante o inverno. No verão, o mantivemos fechado. Comecei a realizar estudos bíblicos depois que me converti ao Senhor em 1968. As pessoas vinham e iam a todos os cômodos da casa para orar com outras pessoas, mas ninguém entrava lá. E eu nunca contei nada a ninguém. Não coloquei nada na porta que proibisse alguém de usar aquele cômodo, mas todo mundo podia perceber que havia algo especial naquele quarto. E você pode achar que sou estranho, mas eu lhe digo, é só que lemos versículos em Isaías, por exemplo, 14 e Ezequiel 28, que dizem que havia um poder demoníaco operando através das pessoas. Daniel capítulo 10 diz a mesma coisa, e de qualquer forma acredito que havia uma opressão demoníaca ali. E quando eu comecei a aprender essas coisas sobre a autoridade do cristão, e percebi que era demoníaco, que havia algo demoníaco naquele quarto, que quando ela morreu, ela deixou aqueles demônios lá. Sabe, quando minha irmã voltou para casa depois que se casou e se mudou, eles voltaram para nos ver e minha sobrinha, ela tinha apenas 4 ou 5 meses de idade, algo desse tipo. Ela estava dormindo, minha irmã entrou nesse quarto e era lá que iríamos colocá-los quando eles viessem nos visitar. Ela entrou naquele quarto e o bebezinho começou a chorar. Ele saiu e adormeceu. Ele entrava e chorava e tivemos que colocá-lo em outro quarto. De qualquer forma, quando finalmente comecei a perceber que havia poderes demoníacos, não apenas na África, mas aqui na América,
e percebi que era o diabo, eu decidi usar a minha autoridade e me livrar daquele demônio. E então entrei naquele quarto, fechei a porta e comecei a repreender o diabo e a dizer-lhe para sair daquele quarto, para fora da nossa casa, para fora da nossa vida. Ele não tinha poder sobre nós. E mesmo dizendo isso, foi a primeira vez que eu fiz isso. Foi a primeira vez que fiz algo assim. E quero dizer, todos os cabelos da minha nuca estavam arrepiados. E eu pensava, meu Deus, que bom que eu não consigo ver o reino espiritual. Porque eu conseguia imaginar esses poderes demoníacos com presas e garras que eram maiores que eu e pairavam sobre mim. E ali estava eu caminhando entre eles e mal conseguindo mantê-los afastados usando o nome de Jesus. E enquanto eu pensava nisso, quero dizer, eu me sentia arrepios por todo o corpo. O Senhor falou diretamente comigo e disse: Não, você entendeu tudo errado. Ele disse: Se você pudesse enxergar o reino espiritual, veria coisinhas minúsculas como formigas que só falam. Não há nada nelas. São só palavras, elas não têm poder, não têm autoridade. A única coisa que sabem fazer é falar sem parar e tentar intimidar você com os pensamentos e as coisas que dizem. E veja, quando mudei minha imagem do diabo como um ser poderoso para ser apenas uma coisinha minúscula, que não é nada além de palavras, de repente todo aquele medo me deixou. Meu cabelo ficou perfeito e, cara, eu fiquei ousado. Eu repreendi aquilo e bum, ele foi embora. E naquela noite eu tive um estudo bíblico e sem que eu dissesse nada a ninguém. Você sabia que as pessoas voltaram e entraram naquela sala pela primeira vez em anos? Eles entraram e oraram com outras pessoas e tudo mais, porque tudo mudou. E a razão pela qual estou fazendo isso é que a maioria dos cristãos deu muito lugar ao diabo. Eles acham que o diabo tem, de alguma forma, esse poder sobre-humano e Satanás, ele é limitado. Deus tirou a sua autoridade. E ele tirou, Satanás tirou a sua autoridade de nós. Lúcifer não tinha autoridade para isso. Essa é a razão pela qual ele teve que entrar num animal sutil e apenas falar mentiras para enganar, porque ele não tinha poder para forçar Adão e Eva a fazer nada. E quando Adão e Eva se renderam ao diabo, eles então fizeram, eles o capacitaram, eles realmente fizeram com que Lúcifer se tornasse Satanás ali, e ele tomou então nossa autoridade. Então, ele ainda é um ser espiritual. Lúcifer, Satanás, não tem um corpo físico, ele tem um espírito. É por isso que, quando Jesus os expulsou, eles imploraram para entrar em porcos, porque os porcos têm um corpo físico e têm mais poder e autoridade do que um demônio. Você sabia que um fungo tem mais autoridade que o diabo? Porque ele tem um corpo físico na terra. Satanás tem que usar algo físico, e a menos que nos rendamos a ele, Satanás não terá poder algum sobre nós. Sabe, eu tive um outro caso e foi bem parecido, foi quase nessa mesma época que eu dei esse exemplo, e depois que eu realmente me apeguei ao Senhor, eu irei abrir o caminho que eles chamam de Centro Cristão de Arlington, um centro de reabilitação onde nós acolheríamos viciados em drogas e coisas desse tipo. Nós expulsaríamos os demônios deles e os veríamos libertos. Então, esse era o nosso objetivo e alugamos essa casa. Era uma casa de fraternidade da Universidade do Texas e não há como dizer o que aconteceu naquele lugar. E de qualquer forma, entramos e começamos a pintar e reformar, e eu entrei e estava programado para orar em nossa igreja das 2 às 3. Estávamos fazendo uma oração de 24 horas. Então, eu fui até essa casa sozinho às 2 horas da manhã e fiquei lá orando. E de qualquer forma, não vou entrar em muitos detalhes, não quero dar ao diabo mais crédito do que ele merece, mas algo demoníaco se manifestou e me atacou. Eu estava sendo fisicamente sufocado, fui jogado ao chão. Eu estava lutando e não havia ninguém lá. Era demoníaco e, cara, quando isso aconteceu de novo, eu era relativamente novo no assunto. E eu saí daquela casa, entrei no meu carro, dei ré e estava me preparando para colocar a primeira marcha e sair daquele lugar e dar o fora dali. E assim que eu estava dando ré, o Senhor falou comigo e disse, em Efésios capítulo 6, quando lista toda a armadura, você percebeu que não há armadura para suas costas? E imediatamente pensei, bem, isso significa que você não pode virar as costas para o diabo, você tem que ficar de frente para ele, para que a armadura de Deus funcione. Então meu próximo pensamento foi, Deus, você está me dizendo que eu não deveria fugir? Que eu deveria entrar lá e lutar contra essa coisa? E o Senhor não disse mais nada. Sabe, o Senhor não vai discutir com você. Ele apenas deixou claro que não há nenhuma blindagem para as costas. Se eu quisesse fugir, seria uma escolha minha, mas não vou vencer essa batalha se fizer isso. E eu fiquei sentado 2 ou 3 horas da manhã,
por um longo tempo pensando sobre isso. E finalmente eu disse: quer saber? Vou voltar. Então voltei para a garagem, entrei, me tranquei, e das 3 até às 5 ou algo do tipo, eu simplesmente passei por lá repreendendo o diabo, cantando, adorando ao Senhor, limpei aquele lugar. E o meu objetivo ao dizer tudo isso, você já sabe, não é falar sobre o diabo. Todos nós temos autoridade sobre o diabo, mas você precisa exercê-la. E se eu tivesse dito: ó Deus, por favor, você poderia livrar-me do diabo, não teria saído. Eu tive que assumir minha autoridade. Eu tenho que repreender, tenho que ordenar o diabo. E às vezes fica bem óbvio quando há algo demoníaco assim, mas você sabia que a doença também é demoníaca? Metade das vezes que Jesus curou pessoas, ele expulsou demônios delas para efetuar a cura. A pobreza é demoníaca. A tristeza, a depressão, o desânimo, o medo, todas essas coisas são demoníacas e você tem que tomar sua autoridade e usar o que Jesus nos providenciou. E se você não sabe o que tem, será impossível resistir aos ataques, aos enganos do diabo. Satanás veio aqui por meio dessa serpente e desafiou a palavra de Deus. Deus realmente disse isso. E ele veio contra a palavra de Deus. Se você não conhece a autoridade que Deus nos deu, e eu usei várias dessas escrituras nessa série, que vou entrar com mais detalhes e começar a dar mais detalhes sobre como você usa essa autoridade e coisas assim. Então eu encorajo você a adquirir todos esses materiais, mas se você não entendeu o que a palavra diz, então você estará suscetível às mentiras e ao engano do diabo. Ele não tem nenhum poder contra você. Tudo que ele tem é engano. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele disse em João 17:17: a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E se você conhece o que a palavra de Deus diz, a verdade que está na palavra de Deus o libertará. Isso permitirá que você vença o diabo. Mas se você não conhece a verdade da palavra de Deus, o que você não sabe está matando você. Sabe, há pessoas assistindo a esse programa agora mesmo que lhe deram uma sentença de morte em seu corpo físico. Você tem alguma doença terminal, ou talvez tenha alguma doença crônica, que talvez não seja terminal, mas que você tenha que sofrer pelo resto da sua vida. E você não sabe o que a palavra de Deus diz. Você não sabe que tem autoridade sobre toda doença, sobre toda enfermidade e sobre todos os demônios para expulsá-los. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 1. E porque você não sabe disso, então você, por sua ignorância, e não digo isso de forma condenatória, mas por sua falta de conhecimento, que está permitindo que essa doença permaneça em seu corpo. E o mesmo pode acontecer com as finanças. Muitas pessoas não sabem que Deus nos deu o poder de obter riquezas para que pudéssemos estabelecer sua aliança aqui na terra, como ele jurou aos nossos pais. Isso está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Ele não lhe dá a riqueza em si, mas ele dá poder para obtê-la. Você tem autoridade e poder para obter riqueza. Mas se você está apenas dizendo: ó Deus, por favor, me abençoe, e se você está pedindo a Deus para ajudá-lo, ele não vai consertar isso. Isso é contra a lei. Alguns de vocês, a maneira de prosperar é por meio de coisas erradas. Posso garantir que Deus não vai fazer isso. Não é assim que vai funcionar. Existem princípios bíblicos sobre como prosperar e você precisa aprender quais são eles. E se você colocar em prática, garanto que qualquer pessoa que assistir esse programa vai prosperar. Não importa em que país você viva. Temos pessoas na Uganda, em circunstâncias normais, não teriam como prosperar. E mesmo assim, eles foram à escola e aprenderam essas verdades. E eu estou pensando em uma pessoa em particular, Samuel. Ele agora é dono de sua propriedade. Ele possui vários tratores, ele tem dezenas de pessoas trabalhando para ele, ele está dando sustento a muitas pessoas que trabalham para ele, ele está fornecendo comida para todas essas escolas e esse cara está prosperando muito. E ele veio de uma situação em que antes ele não tinha muita coisa. Funciona para qualquer pessoa em qualquer lugar. Você pode superar a depressão, você pode superar qualquer coisa. Tudo o que você precisa foi providenciado por Jesus. E as respostas, a maneira de obter, estão aqui mesmo na palavra. Mas Deus lhe deu essas verdades. Satanás está vindo contra a palavra. E se você não sabe o que a palavra diz, então ele será capaz de enganá-lo. E através do seu consentimento e da sua cooperação, talvez não de propósito, mas apenas porque você não sabe a verdade, você é quem está dando poder ao diabo para roubar, matar e destruir. E muitas pessoas não gostam do que eu estou dizendo porque você está dizendo que a culpa é minha. Você está dizendo que Deus não quis que você não tivesse que viver doente. Você não precisa viver na pobreza. Você está dizendo que é minha culpa que essas coisas estão acontecendo. Sim,
É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a culpa é só sua. Você tem um sistema inteiro que está lutando contra as coisas de Deus. Você tem poderes demoníacos que estão se voltando contra você. Mas se aprendermos a verdade e exercermos nossa autoridade e poder, creio que Deus nos faz sempre triunfar em Cristo Jesus. A única coisa que não podemos superar e da qual não fomos redimidos é da perseguição. A Escritura diz: todos aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então, não acredito que fomos remidos da perseguição, mas fomos remidos da doença, pobreza, da opressão, da depressão, do medo, da ansiedade, de todas essas coisas. Eu estou passando por isso porque não é culpa de Deus. É minha culpa não conhecer a verdade que me liberta.